Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Queria fazer com vocês aqui alguns comentários gerais sobre validação de dados, em sistemas web. A validação desses dados ela passa por vários processos, na verdade. A gente tem como objetivo garantir que os dados estejam de acordo com aquilo que o sistema prevê, também de acordo com o que o usuário espera que o sistema apresente, de acordo com o local do usuário, o idioma, etc. E também com relação a quesitos de segurança. Então, esse tratamento de dados ele é muito relevante em sistemas web, que vai ser utilizado em qualquer parte aí por clientes de diferentes maneiras. Bom, quais são as etapas, então? E, na verdade, você pode priorizar mais uma ou outra, Mas a gente começa lá no próprio formulário com algumas possibilidades. São possibilidades que o próprio HTML provê, que são de você marcar e desmarcar os seus inputs como obrigatório ou não, de você estipular tamanho mínimo e tamanho máximo para ele, de você estipular o padrão, o formato que o dado vai ser aceito. Então, ali no próprio formulário, no código HTML, você já começa a conseguir fazer algumas checagens. Eu coloquei alguns exemplos aqui, que é o seguinte, eu coloquei esse select como obrigatório, eu coloquei aqui o required, coloquei esse input como obrigatório também, e coloquei esse input aqui como obrigatório, e estipulei um tamanho máximo para ele, e coloquei aqui um padrão, tá? Esse padrão aqui ele vai ser utilizado pelo próprio navegador para verificar se o dado que foi digitado ali está de acordo. Não que ele vai botar uma máscara automaticamente nesse caso. Ele vai simplesmente fazer a verificação, e coloquei também obrigatório aqui para a data, tá? Existe uma série de outras opções, vocês podem olhar lá na padronização do HTML. Existem várias opções que você pode colocar para poder fazer essa verificação, e aí o navegador já vai fazer automaticamente. Então, utilizar esses recursos de tipo de dados, por exemplo, em vez de colocar, se for um e-mail, se você colocar o tipo e-mail, o navegador já vai verificar se aquele formato é um e-mail. Qual que é a desvantagem disso? A desvantagem, não sei, pode ser vantagem também, mas muitos consideram como desvantagem porque as mensagens elas são padronizadas. Por exemplo, aqui, o meu nome de cliente está como obrigatório. Se eu mandar salvar aqui, vai aparecer essa mensagem padrão do navegador. E muitos querem colocar nos seus sistemas uma interface diferente, específica, customizada. Então, acaba que essa ideia de utilizar simplesmente essas opções do próprio HTML, elas não são tão utilizadas assim, mas ele te permite fazer várias coisas. Nesse caso aqui, eu coloquei esses campos como obrigatório, então se ele deixar ele vazio, não vai cadastrar. Se eu preencher alguma coisa aqui, já vai falar também para preencher o de baixo. Se eu colocar alguma coisa aqui, ele está me falando que é preciso que o formato esteja correspondente ao exigido, porque eu coloquei aqui, através do atributo pattern, um formato, que é um formato de 2 dígitos, entre parênteses, depois mais 5 dígitos, depois mais 4 dígitos, com formato de telefone. Então, se eu colocar esse padrão, ele vai aceitar. Aqui também eu tenho que colocar como obrigatório, está lá marcado como obrigatório, então eu tenho que marcar uma data. Só voltando aqui, é isso que passa, ok. Aí, se você não quer utilizar esse padrãozinho do próprio navegador, você começa a ter que manipular isso via JavaScript. Eu fiz uma manipulaçãozinha aqui para colocar máscara, só para exemplificar, Se eu começar a digitar aqui 2 números,
eu já acrescento os parênteses automaticamente. E depois que eu digitar mais 5 números, eu estou acrescentando tracinho. Então, se o usuário simplesmente e não deixa de digitar mais, por causa do 14 aqui, tá? Então, isso aqui eu fiz, isso aqui de acrescentar o parêntese e o tracinho, eu já fiz via JavaScript. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, o que acontece? Eu programei um evento para esse cara aqui no input dele, tá? Primeiro tem um evento de load, né? Para que isso aconteça depois que a janela estiver carregada. E depois que a janela estiver carregada, eu procuro esse elemento aqui e programo para ele, para o evento de input dele, qual que é a diferença do input para o change? O input é a cada pequena alteração aqui, ele já dispara. Então, ele está me disparando aqui a cada caractere que eu digito ali, ele dispara. Então, ele vai fazer algumas verificações. A minha primeira verificação é a seguinte: se eu tiver 2 dígitos, se eu tiver 2 caracteres e forem 2 números, eu acrescento um parêntese. É a primeira coisa da lógica que eu escrevi aqui. Tá? Estou utilizando também expressões regulares, mas você poderia fazer isso processando string também, não tem problema. Então, se tiver 2 dígitos, eu acrescento. E forem números, né? Se eu colocar letras aqui, ele não pega. Então, se forem 2 números, ele acrescenta parênteses. E depois, se já tiverem os 2 números entre parênteses mais 5 números, ele acrescenta o tracinho. Eu poderia também aqui, né, quando, por exemplo, se o usuário digitar alguma coisa assim que não seja um formato de telefone, quando ele sair do campo, eu já colocar ele com uma borda vermelha ou botar alguma mensagem, claro. E aí a gente faria a nossa codificação aqui da maneira como fosse necessário. Ok, esse outro exemplo aqui é o seguinte. Eu fiz para que quando o usuário clicar em cadastrar, ou seja, que é no evento do formulário, ó, no evento de submit, ele verificar se esse dado aqui está no padrão correto. Se o telefone está no padrão correto, tá? Para que eu possa customizar a minha mensagem. Como eu tenho o pattern aqui, o navegador já vai fazer automaticamente. Então, para aquele lá funcionar, eu vou tirar esse daqui, ó. Então, se eu tirar esse padrão aqui, aí eu posso escrever qualquer coisa aqui, deixa eu dar uma atualizada, né? Eu vou poder escrever qualquer coisa aqui, que vai passar, certo? Porque eu tirei o padrão de lá do HTML. Por quê? Quando eu coloco o padrão lá, o navegador me dá aquela mensagem basiquinha dele aqui. No caso, se eu quiser customizar, eu posso fazer via JavaScript também. Então, eu tinha feito um exemplozinho aqui. E aí eu coloquei o seguinte: na hora que o usuário clicar em salvar, né, poderia ser na hora que saísse desse campo também. Digitou aqui, já poderia fazer isso. Mas eu fiz na hora que salvar. Eu carrego esse dado aqui e verifico se ele está de acordo com esse padrão aqui de expressão regular, que é o padrão de telefone, o mesmo que eu tinha utilizado lá. Se não tiver, né? Se não tiver, estou negando aqui, eu mostro uma mensagem aqui. Eu só dei um alert, mas eu poderia fazer alguma coisa mais customizada. Mas eu só dei um alert e também coloquei aqui um prevent default. Eu tenho agora a opção de customizar a minha mensagem, a minha forma de apresentar essa informação para o usuário. No caso, eu só dei um alert aqui de telefone com DDD e mais 9 dígitos. Beleza, então eu consigo customizar isso via JavaScript, o que é bastante comum. Inclusive, a gente tem também até bibliotecas, né, JavaScript para fazer esse tipo de coisa. Validação, máscara e tal. Mas a gente pode fazer isso tudo manualmente também, se necessário, e fazer customização se necessário. Ok, então a gente tem a possibilidade de já usar os recursos do próprio HTML
E a gente pode, através de JavaScript, customizar esses recursos ou substituir esses recursos, né? Então, isso aí é do lado cliente. Aí a gente não pode deixar simplesmente essas verificações do lado cliente. A gente tem que ir lá no servidor também e fazer a verificação. Porque o JavaScript ele é muito... No navegador, o usuário pode alterar essas coisas se ele quiser. Ele pode vir aqui console, vir aqui na inspeção de elementos e alterar as coisas da página e enviar lá para o servidor. Se a gente estiver contando só com a verificação do navegador, a gente pode acabar deixando o nosso sistema... deixando alguns dados passarem da maneira que a gente não quer que passe. Então, lá no servidor, a gente tem, no mínimo, aqui duas tarefas necessárias também para poder fazer a validação. A primeira é na hora de receber as informações do formulário. A gente precisa passar esses dados por algum tipo de filtragem. O PHP já prevê uma funçãozinha de filtragem chamada filter input. Com essa funçãozinha de filtragem, algumas coisas, por exemplo, quando o usuário mal intencionado ele quer mandar um código JavaScript, ao invés de mandar o nome, ao invés do usuário digitar o nome aqui, ele digita um código JavaScript, por exemplo. Isso, em algum momento, pode ser executado, né? Esse tipo de função ela já evita uma série de problemas. E além de evitar esses problemas de segurança, ela ajuda também a questão do tipo de dados. Por exemplo, você pode fazer uma filtragem aqui e passar uma série de opções a mais para essa função, para dizer, por exemplo, que o dado que você está esperando tem que ser um dado numérico inteiro, por exemplo. Aí, se o usuário digitar alguma coisa que não for um número inteiro, ao invés da variável receber o valor, ela vai receber falso, indicando que aquele valor veio de maneira incorreta, né? Ou também estava ausente também. Se esse valor estiver ausente, essas variáveis aqui, elas vão receber falso, em alguns casos nulo, mas geralmente é falso, indicando que aquele dado, ele não veio corretamente, da maneira que você especificou aqui na filtragem, ou que ele estava ausente. Daí você pode utilizar todas essas variáveis, ou algumas delas, dependendo do caso, dentro de uma condicional, ou dentro de alguma outra forma de tratamento. Tá? Nesse caso aqui, eu estou colocando dentro de uma condicional. Então, se todas elas estiverem preenchidas com os valores, a minha filtragem aqui é simples, mas eu poderia colocar opções adicionais. Então, se tudo estiver preenchido com valores, eu vou fazer o resto aqui do meu script. Se não, eu vou falar que deu algum erro e não vou fazer o envio desses dados lá para o banco. Então, isso aqui, na hora de receber esses dados, é muito importante que se faça tratamento, tá? Dados que o seu servidor vai receber de formulário ou de outras APIs que não tenha, das quais ele não tenha controle, é muito importante que ele faça essa filtragem. Além disso, né, a gente fez já lá no DAO os nossos SQLs parametrizados. Para quê? Para que o preparador de SQL aqui, ele consiga também fazer alguns ajustes. Quando a gente faz o nosso SQL assim, parametrizado, ao invés de concatenar os dados aqui, a gente cria mais uma camada que ajuda a proteger o sistema. Quando a gente, por exemplo, simplesmente fala assim, insert into reserva, values, e já concatena aqui as variáveis, a gente está deixando o nosso sistema muito susceptível à injeção de SQL, que é coisa que também pode prejudicar o nosso banco, né? Ok, então aqui também na DAO a gente tem mais esse cuidado de fazer filtragem dos SQL. Se eu tiver um SQL que ele é meio que estático, né, ele não recebe nenhum parâmetro, eu não preciso fazer essa filtragem, eu posso rodar direto. Agora, todo SQL que recebe parâmetro que veio do usuário ou de outro sistema, a gente tem que fazer essa filtragem aqui. Além disso, lá no nosso banco, né, aqui para a gente faz a conexão, nesse caso aqui, estou fazendo com root e senha padrão. Isso também é meio que inadmissível. Estou fazendo porque é ambiente de desenvolvimento. Para a gente publicar esse sistema, a gente teria que criar
né, um usuário específico para ele, ou mesmo que não seja específico para ele, mas um usuário que não seja padrão, né, e com a senha específica que não seja a senha padrão. E o ideal é que esse usuário ele esteja configurado lá no banco somente com as permissões estritamente necessárias para esse sistema. Então, esse sistema aqui ele tem que fazer, sei lá, inserts e selects. Então, esse usuário que você vai configurar aqui para o seu sistema, é bom que lá no SGBD ele esteja configurado para não aceitar, por exemplo, apagar a tabela, apagar o banco, mudar a estrutura da tabela, para evitar também mais problemas em cima do seu sistema, né? Então, tem uma série de tarefas que a gente faz tanto para poder guiar melhor o usuário e facilitar, né, o caminhamento dele dentro do sistema, quanto também para evitar que usuários mal intencionados prejudiquem o sistema. É claro, e nós vamos dar permissão as funcionalidades do sistema aos usuários que tiverem permissão para isso. Então, a gente tem também que trabalhar com mecanismo de login, talvez de controle de níveis de usuário, né? Vou falar um pouco sobre login no outro vídeo, o código já está aqui, mas eu vou gravar no outro vídeo um exemplo só simples para poder bloquear ou permitir as funcionalidades para o usuário logado, né? No caso, permitir para o usuário logado e impedir para o usuário não logado. Tá? Não cheguei a fazer níveis de usuário, fiz algo simples. É só para vocês perceberem que a gente tem vários cuidados que a gente tem que ter, né, para que o sistema possa ficar mais seguro. Então é isso, vou finalizar por aqui. Até a próxima.